Esta semana, o Saber Direito quer ajudar você a organizar os estudos e ter sucesso nas provas. O curso aborda técnicas de estudo. As aulas tratam de mapas mentais, memorização, imunidade emocional, foco, disciplina e muito mais. O convidado é o Master Coach Felipe Lima. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Felipe Lima e hoje nós vamos conversar sobre técnicas e estratégias de aprendizagem acelerada. As técnicas de aprendizagem, elas me levaram para viver uma vida nova. É como se eu tivesse passado por um portal, porque eu me sentia burro, no sentido da dificuldade de aprender, de entender as coisas. E quanto mais eu afirmava para mim mesmo as minhas dificuldades, mais elas cresciam. Eu percebo que às vezes eu mostro as técnicas de aprendizagem, eu ensino para alguém o passo a passo para fazê-las funcionar na vida. E tem gente que fala, mas isso é difícil. Quando você se depara com uma matéria difícil ou com qualquer coisa difícil na sua vida e você fala que isso é difícil, essa situação fica mais difícil ou fica mais fácil? Pois o mindset, a estratégia, o modelo mental que você tem, ele faz toda a diferença. Eu já vi pessoas que memorizaram, por exemplo, uma lista de 40 palavras em um dos meus treinamentos sobre memorização. E aí, ao final de memorizar as 40 palavras, a pessoa falava assim, eu não me lembro de nenhuma. E eu falava, peraí, você se lembra da primeira palavra? Eu me lembro. E da segunda? Eu me lembro. E da terceira? E foi lembrando até a 40ª palavra. Por muitas vezes você usa o pessimismo como algo protetivo. E aí é onde vai a imunidade emocional para proteger aquilo que você está fortalecendo. Sem imunidade emocional, você perde a fé e vem o medo, a trava, a insegurança. E aí você desmarca, acerta para marcar errada, você não confia em si mesmo. Sem fé, sem autoconfiança, a gente duvida e pensa até em desistir da jornada, de persistir diante dos erros. E aí vem o segundo item da imunidade emocional, que é muito importante para as técnicas de aprendizagem funcionarem na sua vida, que é uma coisinha chamada paciência. Esses dias eu fiz um post aí nas redes sociais e eu perguntei para as pessoas, de 0 a 10, qual o seu nível de paciência? E aí muita gente colocou até negativo. Felipe, a minha paciência é -10. Eu sou extremamente impaciente. Eu estou extremamente com o tempo inteiro sentimento de atraso. E isso prejudica demais, tanto no seu processo de estudo, porque você vai ler uma página e vai ficar vendo quantas estão faltando, como também para aplicar as técnicas de aprendizagem. É natural que em tudo que você vai fazer na sua vida, você sinta alguma dificuldade, é normal. E aí muita gente vê leitura dinâmica, por exemplo, memorização, mapas mentais e algumas outras estratégias que levam um tempinho para dar certo. Mas também depois que dá certo, é como você deixar de andar a pé para andar de bicicleta. Você vai andar muito mais rápido. É como se você deixasse de andar de bicicleta para andar de carro. Você vai percorrer uma distância infinitamente maior num tempo muito menor. É como se você deixasse de andar de carro para andar de avião. E é impossível você ter o mesmo rendimento que você tem no avião, percorrer a mesma distância num tempo pequeno de carro. É impossível. Da mesma forma, é impossível que você tenha o mesmo rendimento de concentração, memória para aprender e para lembrar, e uma capacidade de aprendizagem muito maior, sem as estratégias, sem as técnicas de aprendizagem. O engraçado é que as minhas maiores dificuldades se tornaram as minhas maiores facilidades. Como eu tinha dificuldade de ler, eu pegava um livro, dava sono. E aí, a leitura dinâmica, ela me trouxe um dinamismo de aprendizagem. E algumas pessoas têm preconceito com essas técnicas.
Quando você olha para uma técnica e você fala assim, ah, isso não funciona. E eu pergunto para as pessoas, você já testou? Não, nunca testei. Ah, então você fala que não funciona uma coisa que você nunca experimentou. É verdade. Outras pessoas chegam para mim e dizem assim, ah, Felipe, esse negócio de leitura dinâmica, memorização, mapa mental, outras técnicas de aprendizagem, eu já tentei e não consegui. E eu pergunto, você tentou quantas vezes? Aí as pessoas falam assim, ah, eu tentei uma vez, eu tentei 2 vezes e desisti. Então, o primeiro mindset muito importante que você tem que ter sobre as técnicas de aprendizagem é que você tem que manter a fé, a confiança que elas vão funcionar e vão dar certo para você. Por que vão dar certo para você? Porque eu vivo isso há mais de 20 anos, essas técnicas me ajudaram e ajudaram milhares de pessoas no Brasil e no mundo em português e em inglês. E se elas funcionaram e ajudaram para milhares de pessoas, por que não vão ajudar para você? Você só precisa ter a paciência para persistir e fazer dar certo até dar certo, encaixando essas técnicas no seu processo de aprendizagem e também na sua vida. Outro recurso muito importante da imunidade emocional é a paz de espírito. A paz de espírito é muito importante para que você possa manter a calma, a tranquilidade e o equilíbrio diante dos erros. Você não precisa ser perfeito, mas você pode ser cada vez melhor. Mantendo essa paz de espírito, às vezes quando você erra, eu vejo às vezes muitas pessoas falam assim, ah, eu não sei fazer isso, porque é difícil. Às vezes é difícil e está tudo bem. Aquilo que não te desafia, não te faz crescer. E um primeiro mindset que para mim me ajudou muito, quando eu falo mindset, é modelo mental, que me ajudou muito a fazer dar certo, até dar certo com as técnicas de aprendizagem, foi desenvolver o prazer do difícil. Quando você se depara com algo difícil e você sente alegria, você começa a encarar aquele desafio de uma forma diferente, porque aquilo que não te desafia não te faz crescer, aquilo que é fácil não te traz desenvolvimento. É como você ir para a academia, levantar peso e só pegar peso muito leve. Aquilo não vai te trazer desenvolvimento nenhum. Então, quando você visualizar algo difícil, e isso vai acontecer com as técnicas de aprendizagem fatalmente, você precisa encontrar esse entusiasmo, esse sorriso, essa alegria. E isso, a imunidade emocional vai te trazer. A manutenção da fé, da confiança, da paciência para persistir, da paz de espírito para não se abalar com os erros e também de um recurso muito importante, que é a autovalorização. É você saber o seu valor, é você conseguir entender que cada dia de estudo é o merecimento do seu sucesso e que você vai poder também contar com o recurso da gentileza. A gentileza é o perdão. Eu me perdoo pelos meus erros. Eu me perdoo porque eu ainda não consegui realizar os meus objetivos. Por favor, me perdoe as pessoas que esperam muito de mim e que me julgam às vezes, que me criticam. Quando você olha para as técnicas de aprendizagem, por exemplo, tem aqui o meu livro, que para mim esse livro ele é algo que ele era inimaginável. Há coisas que a gente considera como coisas difíceis, outras coisas são as coisas impossíveis, são aquelas coisas que você pode até conceber. Você olha e fala, ah, isso é tão difícil que parece impossível. E há coisas que soam como inimagináveis, você não consegue nem imaginar. Quando você encontra o prazer do difícil, você começa a realizar aquilo que parecia impossível. E quando você menos espera, você alcança o inimaginável. Então, todas as vezes que eu me deparo com algo difícil, eu encaro aquilo com alegria. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, vão fazer um mapa mental. E o mapa mental, ele tem algumas características simples que você precisa ter em mente. Um mapa mental, você precisa escrever sempre do centro para as extremidades. Imagine um neurônio ou o desenho, uma representação do Sol, com a informação no núcleo para as extremidades. Se você for assistir a uma aula e eu estiver do seu lado, você vai escrever linha abaixo de linha e eu vou fazer um mapa mental. Nós dois vamos escrever a mesma quantidade de palavras no mesmo tempo, só que eu vou escrever as informações do centro para as extremidades. E aí você vai dizer para mim o quê? Felipe,
isso é difícil. E eu vou dizer para você, que bom, seja bem-vindo difícil. Porque se eu supero isso que é difícil, vai ficar cada vez mais fácil. E a cada mais ou menos 2 linhas que você escrever no seu caderno, eu converterei aquelas mesmas 2 linhas em um mapa mental. Então você vai escrever 2 linhas e eu viro a página. Você faz mais 2 linhas e eu viro a página. E a cada 2 linhas, mais ou menos, eu vou fazer um mapa mental. Vamos terminar a nossa aula assistindo aí uma aula de direito constitucional, civil, processo penal. Você com talvez 2, 3 páginas escritas e eu terei mais ou menos uns 30, 40, 50 mapas mentais. Perceba que a gente colocou a mesma informação, a mesma quantidade de palavras, eu no mapa mental e você no seu caderno. Só que a forma como eu escrevi vai ser muito mais fácil de fazer 2 coisas, aprender e lembrar. Então pegue essa dica dos mapas mentais. A dica importantíssima, as informações precisam ter um conforto visual. Imagine um neurônio. O neurônio tem lá um espaçamento entre cada ramo dele. E é muito importante que as palavras do seu mapa mental, elas estejam com um espaço em branco entre elas, para que você bata o olho e você não visualize outras palavras. É muito fácil de você visualizar uma palavra e você vai ter uma captação visual daquela palavra com muito mais agilidade e com muito mais facilidade. Então coloque isso na cabeça. Eu vou fazer mapa mental. Eu vou ter dificuldade. Tá tudo bem. Colocarei a informação central no núcleo. E aí você vai começar a puxar cada ramo. Você vai puxar um ramo para um lado, parte superior, outro para o outro lado, para baixo. E a quantidade ideal de tópicos em um mapa mental varia. Entre 10 a 6, mais ou menos. Eu prefiro 6 tópicos porque eu consigo usar letras grandes nos mapas mentais. Letras grandes vai acelerar o processo de revisão e vai também melhorar muito a fixação daquele conteúdo. Letras grandes são extraordinárias para que você possa estimular o canal visual. Quando você faz letras grandes nos mapas mentais, você até escreve com mais fluidez e quando você bate o olho, é muito fácil e rápido de olhar para aquela informação, captar aquele conteúdo e depois você vai conseguir lembrar daquilo ali com muita facilidade e agilidade. Até agora eu falei para você do primeiro ponto importante dos mapas mentais. Escrever do centro para as extremidades e tem que ter algum conforto visual, ou seja, um espaço em branco entre os tópicos, entre as informações. Se você fizer uma busca na internet por mapas mentais, você vai ver mapas mentais extremamente poluídos, com mais de 6 tópicos, chegando até a ter 100 tópicos, e isso não é bom para a aprendizagem de conteúdos que vão te ajudar em provas, concursos, no exame da OAB. É muito importante que você faça esses mapas mentais, evitando a poluição visual. E eu te digo mais uma coisa, e aí vem o princípio da gentileza. Eu gosto de colocar na minha mão os recursos da imunidade emocional que eu te citei. Até porque quando eu dobro os meus dedos, é como se eu estivesse chamando aquele recurso, fortalecendo aquilo para mim. A fé, a minha confiança, a paciência para persistir, a paz de espírito para manter a calma quando der errado, a autovalorização para que eu saiba o meu valor e entenda que eu sou capaz de fazer aquilo. Lembrar da minha história, de valorizar as minhas ações. E também a gentileza para entender que eu não preciso ser perfeito, mas que eu posso sim ser cada vez melhor. Uma das coisas que impedem as pessoas de fazerem mapas mentais é o perfeccionismo. É o medo de errar, sabe? O perfeccionismo é medo de errar. Eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não ficar legal aqui e tal. E aí você faz e fala, ficou feio. Então coloca na cabeça uma coisa, mapa mental bom é mapa mental feio, onde você produz o mapa com agilidade, com facilidade, letras grandes, escrevendo do centro para as extremidades, deixando algum conforto visual entre as informações. E aí eu vou te dar mais algumas informações sobre mapas mentais.
Segura um pouquinho, que agora chegou o momento do nosso quiz. Qual é a melhor forma de revisar matérias estudadas? Eita, desafio bom! Letra A, resolução de questões. Essa é boa. Letra B, mapas mentais. Esse aí é extraordinário. E letra C, realização de simulados. Será que isso é bom? E letra D aí, todas as anteriores. Então vamos comentar aqui cada uma das alternativas, muito importante. Primeiro, a letra A, a gente está aí na resolução de questões, e esse é o processo mais interessante. Eu queria que você escrevesse em algum lugar bem visível. Escreve isso e coloca num lugar bem visível. Jamais revise qualquer matéria, qualquer conteúdo, sem antes tentar lembrar daquele conteúdo. E a melhor forma de você fazer um teste de memória para ver se você conseguiu absorver aquele conteúdo ou não, é a resolução de questões. Mas aí entra um detalhezinho importante, a imunidade emocional. Lembra que eu te falei? A paciência, a paz de espírito, até a gentileza de quando você for revisar um determinado conteúdo, vai para as questões. Aí você pode me perguntar, e se eu errar? Se você errar, parabéns, calma e evolua. Errar é humano, todo mundo erra. Se você errar, eu vou te falar uma coisa. Quando eu erro uma questão de algo que eu estou estudando, eu fico muito feliz, porque o erro, ele é um professor muito melhor do que o acerto. As questões que a gente erra, é engraçado, a gente tem um processo de fixação muito maior, com uma condição, que você tenha a gentileza de entender que você errou estudando, e está tudo bem errar estudando. Às vezes eu percebo as pessoas desanimadas porque fazem questões e erram. E errar é bom quando você erra em casa, quando você erra no seu processo de estudo. Você tem que errar. É outra coisa para vocês escrever, colocar num lugar bem visível. Tá tudo bem errar. Errar é humano. Eu errei no passado, eu erro no presente, eu, Felipe, vou errar no futuro. Só que eu posso evoluir com os meus erros. E eu acredito que essa capacidade de aprender, de evoluir e de encontrar alegria, de tentar e errar, ela é fundamental para a sua vida, para o seu sucesso, para a sua felicidade. Então, essa letra A é uma letra muito boa, é uma opção muito boa. Revisar por meio de resolução de questões. Agora a gente vai para a opção B, mapas mentais. E eu vou te falar uma coisa, do fundo do coração. Essa é a melhor estratégia do mundo para você aplicar a aprendizagem, compreender o conteúdo, aprender e apreender esse conhecimento e depois lembrar dele com muita facilidade. Os mapas mentais, eles garantem duas coisas. Eles são meio chatinhos de aprender no começo, mas tá tudo bem porque você já está treinado aí com a sua mente para ter o prazer do difícil, alcançar o impossível e chegar no inimaginável. Os mapas mentais permitem revisões muito rápidas como você nunca fez. É possível manter 100% do conteúdo vivo na memória por meio de mapas mentais, revisões muito rápidas e uma capacidade de evocar gigantesca. Certa vez, eu recebi um depoimento por escrito de um juiz federal chamado Charles Giacomini. Eu tive a honra de ajudá-lo por meio das técnicas de aprendizagem, outras estratégias de estudo e também os mapas mentais, a ser aprovado em 5 concursos para a magistratura, o último, a magistratura federal. E ele me mandou por escrito, Felipe, e nunca mais errei qualquer questão que tenha feito mapas mentais. Certamente você vai ter dificuldade com os mapas mentais, mas eu te asseguro, a letra B do nosso quiz, ela também está correta junto com a letra A. E aí chegamos na letra C, realização de simulados. Essa é uma parte muito importante do seu processo de estudo, de aprendizagem, porque os simulados, pelo nome já diz, simula uma prova. É fundamental que você dedique um
tempo similar ao tempo da sua prova, para que você teste a sua capacidade de passar horas com uma postura curva, o pescoço tensionado, porque é assim que você vai ficar na hora de um teste, na hora da prova. Você não consegue erguer a folha da mesa, ela fica na horizontal e você fica com o corpo completamente torto, curvo, durante muito tempo. Quando você faz um simulado, você passa um tempo, um longo tempo, apenas evocando continuamente o conteúdo, treinando a capacidade de ler o enunciado, entender o que ele pede, avaliar as alternativas, eliminar as incorretas, se for isso que a questão pede, né? Porque às vezes a questão pede justamente qual é a incorreta. Por isso, é fundamental que semanalmente, na sua rotina de estudo, você faça simulados. Você pegue provas anteriores ou busque outras soluções. Hoje em dia, é possível você encontrar sites que têm simulados preparados especificamente para a sua necessidade, para a prova que você busca sucesso, para o seu concurso público ou talvez até o exame da OAB. Portanto, a alternativa C também é uma alternativa correta e aí nos sobra a alternativa D, todas as anteriores. É fundamental, a alternativa D é a correta, então é fundamental que você use essas 3 estratégias com consistência. Resolução de questões, fazer mapas mentais e também ter os seus simulados na sua rotina semanal de estudo. E eu já presenciei muitas pessoas com medo de fazer simulado, até com medo de fazer questões. Imagine, você está em casa, ninguém está vendo, e aí você tem medo de pegar e responder questões porque você tem medo de errar. Ah não, Felipe, me deixa, eu vou estudar um pouco mais, eu vou dominar um pouco mais a matéria, porque eu não gosto de errar. E você precisa desenvolver esse prazer por errar, esse prazer de você fazer um simulado e você falar assim, eu não acertei nada. Parabéns! Você acaba de estar à frente de quem não fez os simulados. Se você tiver na sua rotina de estudo, resolução de questões, e eu te digo mais com relação à resolução de questões, eu recomendo que seja o seu primeiro passo de estudo. Imagine uma matéria que você nunca viu na sua vida. Você vai começar a estudar essa matéria hoje. Você sabe zero dessa matéria. Qual é o primeiro passo? Começar pela resolução de questões. Eu sempre digo, antes de revisar qualquer coisa, responda questões ou tente colocar em tópicos aquilo que você consegue se lembrar daquelas questões, daquele conteúdo, daquele assunto. Porque às vezes você acerta tudo e você tem uma noção real do tanto que você domina aquela matéria ou não. Quando você comece errando aí pelas questões, você vai pegar de 5 a 10 questões em cada matéria nova que você vai estudar. Por exemplo, se você quer aprender um novo idioma, vai lá responder questões. Vê lá, pergunta lá, qual é a frase correta lá, para falar essa expressão aqui. Né? Eu me fiz claro, por exemplo, em inglês. Aí você vai ver lá, letra A, será que é essa? Aí você vai lá e pensa, letra B, será que é essa? Vai ter uma lá que vai estar escrito assim, Did I make myself clear? Aí, eu acho que é essa aqui. Aí você marca. E é bacana quando você erra, porque é como se fosse um diálogo. Você está ali na questão, você fala, será que é a letra A? Não sei. Será que é a letra B? Existe uma dinâmica de raciocínio, de pensar se é aquela alternativa certa ou não, de excluir as alternativas. Esse mecanismo é muito importante. Certa vez, um professor amigo meu começou a prestar concursos públicos. E ele falou assim, Felipe, é muito interessante como eu domino a matéria, eu ensino a matéria há muitos anos, mas na hora de uma prova, eu meio que tenho uma certa dificuldade de fazer aquilo ali, porque eu não estou treinado para responder questões. Eu tenho um outro amigo, que ele é professor de língua portuguesa. E
ele é contratado normalmente para fazer revisões de prova. Então, ele está ali sempre condicionado a ler o enunciado e dar uma olhada nas alternativas para ver se está tudo certo, se tem algum erro de concordância, para que depois ninguém entre com recurso e anule a questão. De tanto ver questões jurídicas, por exemplo, de matérias como direito penal, processo penal, esse professor, amigo meu, me relatou certa vez que ele pegou de 10 questões de direito penal, por exemplo, a prova do MP de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, de 10 questões, ele acertou 9, sem saber absolutamente nada de direito penal, apenas pela interpretação do texto. Ele foi excluindo as alternativas, ficava entre duas, ele ia no chute e acabou acertando. De 10 questões, ele acertou 9. Eu não estou sugerindo de forma alguma que você deixe de estudar a matéria e passe a analisar questões. Eu só quero que você tenha o entendimento e a compreensão da importância de você ter consistência na resolução de questões. E te digo mais, de cada questão que você fizer, pode nascer um mapa mental com aquilo que você conseguiu entender daquela questão. Um mapa mental nada mais é que uma forma de registrar o conteúdo, de anotar o conteúdo para que você possa ter uma fixação daquele conteúdo. Um amigo meu certa vez me disse: Felipe, eu não anoto para me lembrar depois, eu anoto para me lembrar agora. Quando você faz um mapa mental, escrevendo do centro para as extremidades, como um sol, como um neurônio, do centro para as extremidades, com conforto visual, letras grandes, usando cores diferentes. Isso é muito importante. Por isso que eu não recomendo que você faça mapa mental à mão. Você pode até fazer, mas que você tenha uma prática de fazer os mapas mentais usando lá o computador normal mesmo. O software que eu mais gosto é o bom e velho Microsoft PowerPoint. Já tentei de todos que você pode imaginar e o PowerPoint ele é muito facinho. Hoje em dia tem um outro software que é do Google Apresentações, que é similar, é o primo irmão lá do PowerPoint, onde você consegue copiar os slides com muita facilidade, copiar conteúdos e inserir imagens. As imagens dos mapas mentais são extremamente poderosas para que você possa acelerar o processo de revisão e também potencializar a memória de evocar. Pare um minuto para você poder lembrar das imagens, por exemplo, de logomarcas, de roupas que você mais conhece, de carros que você mais gosta, logomarca de talvez sabão em pó. Qual a logomarca que vem à sua memória? As imagens são extremamente poderosas. Tanto é que quando eu falo para você lembrar do símbolo do Wi-Fi, você já vai ver aqueles tracinhos que vão crescendo cada vez mais. Os símbolos, hoje em dia tem um símbolo da localização. É como se fosse uma gota, fininho embaixo e mais gordinho em cima. Você já sabe que aquilo é uma localização e não importa o idioma que você fale. Você vai ver aquele símbolo e você vai guardar. Há pessoas que me perguntam: Felipe, eu posso fazer mapas mentais sem imagens? E eu digo: pode, só que você vai perder em 2 pontos. O primeiro, na velocidade de revisão. E o segundo, na capacidade de aprender aquele conteúdo e conseguir lembrar em longo prazo. Vamos agora para o nosso segundo quiz. Qual é a melhor forma de acelerar o processo de aprendizagem? Letra A, leitura dinâmica. Será que isso funciona mesmo? Letra B, memorização. Será que eu preciso realmente estudar memorização? Isso vai me ajudar? Não seria perda de tempo? Letra C, mapas mentais. E a letra D, todas as anteriores. Vamos comentar aqui cada uma dessas alternativas. Letra A, leitura dinâmica. Eu acredito que a leitura dinâmica devia ter outro nome. Perceba que a leitura dinâmica tem várias técnicas que as pessoas chamaram de leitura dinâmica. Sabe aquela coisa quando um nome pega e as pessoas falam assim: eu quero aprender leitura dinâmica, e
Vários métodos foram criados, muito diferentes, porém foram nomeados, intitulados como leitura dinâmica. Eu preferiria chamar a leitura dinâmica não de dinâmica porque dá a entender uma sensação de pressa. Eu prefiro chamar a leitura dinâmica de leitura eficiente, leitura prazerosa, uma leitura muito melhor, que tem como princípio 3 fundamentos muito claros. O primeiro deles, e mais importante, é a compreensão, a capacidade de ler alguma coisa e entender aquilo. O segundo pilar da leitura dinâmica, e que é algo desenvolvido naturalmente, sem esforço excessivo, é a concentração, é a sua capacidade de foco, de manter a atenção focada naquilo que você está lendo. Eu não sei se já aconteceu com você, de começar a ler uma matéria, alguma coisa, e o pensamento voa para outra matéria ou para outra coisa que você vai ter que resolver, talvez uma conta que você esqueceu de pagar, talvez algum problema que você tenha que resolver, a sua atenção voa. E sabe por que isso acontece? Você está usando uma leitura lenta. E a leitura lenta, não que a leitura rápida seja boa, não é isso. O ideal é que você use uma leitura que tenha um conforto de compreensão, ou seja, ela vai ser rápida o suficiente para que você mantenha um ritmo de internalização do conhecimento, daquela informação, porém sem exceder essa velocidade. É como se você estivesse correndo devagarinho, sabe? Você está correndo devagar demais, daqui a pouco você está andando e você não consegue usar uma capacidade cardiorrespiratória que seria interessante, fazendo uma analogia com a velocidade ideal de leitura. Então, quando você lê de forma devagar demais, você divaga, sobra a capacidade mental. É como se você estivesse brincando com uma criancinha pequena. Se você não brincar com a criancinha pequena no ritmo que tome a atenção dela, ela voa. Perceba que quando você está lendo devagar, sobra espaço para que você pense em outras coisas. Imagine que eu jogo para você vários objetos de forma rápida, você não consegue pensar mais em nada. É como, por exemplo, assistir a um filme no cinema. Você está lá vendo filme no cinema ou em casa mesmo, né? Hoje em dia a gente tem tantas opções para assistir filme em casa, e você se concentra tanto no filme que você se esquece que você está num cinema, e você se esquece de outras coisas que estão ali no seu campo visual. É como se começasse o filme e você visualizasse aquele monte de cabecinha na sua frente. E quando as luzes se acendem, que acaba o filme, você se dá conta que você está no cinema com um monte de gente. Durante o filme, a sua capacidade de concentração pelos sons que você ouvia, pela imagem que você via e principalmente por aquilo que você sentia na hora do filme, gerou uma concentração extraordinária, uma capacidade de foco quase que absoluto. Quando eu aprendi a leitura dinâmica, além da compreensão, que para mim foi extraordinário, porque nada pior que você pegar um livro, ler o livro e você falar, eu não entendi nada dessa página que li. Eu não entendi quase nada desse livro que eu li, porque a sua cabeça estava em outro lugar, você estava pensando em alguma coisa. É frustrante, você se desestimula, se desmotiva em continuar a estudar. Além da capacidade de concentração e de foco, eu também ganhei uma velocidade de leitura. E eu acredito que essa velocidade, ela é uma soma de realmente ler mais rápido. Pessoas que têm o hábito de ler vão ter uma facilidade para captar as palavras com mais agilidade. E a leitura dinâmica me deu isso do dia para a noite. Os resultados que eu tive aplicando leitura dinâmica, que eu aprendi há mais ou menos 22 anos, e eu ensino isso há 20 anos, eles são imediatos. Se você começar a treinar a leitura dinâmica hoje, ainda hoje, você já vai ter alguma diferença, você vai sentir alguma diferença na compreensão, na concentração e na velocidade de leitura. O detalhe é que sem o sentimento de pressa. Por quê? E aqui está uma informação fundamental
para que você possa praticar leitura dinâmica. A leitura dinâmica, ela precisa ser usada sempre antes do processo de estudo e jamais durante o processo de estudo. É como se a leitura dinâmica fosse uma musculação pré-estudo. E na hora de você ler, você sempre vai focar na rainha da aprendizagem, que é a compreensão. Ler com alegria, com prazer, sentindo a felicidade de estar aprendendo algo novo e com consistência. Portanto, leitura dinâmica é como se fosse um treino de vôlei. Certa vez eu vi alguém jogando vôlei com uma bola de basquete. E eu nunca vi um jogador de vôlei bater com uma bola de basquete, eu presenciei isso. E eu percebia que ele trazia um esforço excessivo para a bola de basquete e na hora que ele ia usar a bola de vôlei, aquilo ficava fácil. A leitura dinâmica te traz a mesma coisa. Ela te traz uma dificuldade. Você sempre vai treinar na leitura dinâmica sem conseguir compreender todas as palavras, sempre forçando um pouco a velocidade, a compreensão e a captação das palavras. Na hora de ler, nada disso. Foco na compreensão e no entendimento daquilo que você está lendo. Portanto, se alguém te falar assim, olha, eu vou fazer aqui uma leitura dinâmica nesse livro, me perdoe. Leitura dinâmica é algo que você faz sempre antes de ler. E essa é uma pergunta frequente que eu recebo quase que todo dia. Felipe, eu consigo aplicar a leitura dinâmica em direito tributário, por exemplo? Em direito civil, processo civil, penal, processo penal? É possível aplicar a leitura dinâmica em direito empresarial? E leitura dinâmica não se aplica a nada. É um treinamento pré-estudo, pré-aprendizagem. Quando você combina a leitura dinâmica, que vai favorecer a compreensão, a concentração e a velocidade de leitura, antes de estudar, na hora de estudar, foco na compreensão. Naturalmente, você vai estar lendo mais rápido, melhor e com muito mais foco. E junta isso com os mapas mentais, aí vira uma briga desleal. Aí um relato que eu escuto de alguns dos meus alunos, inclusive do já citado juiz federal Charles Giacomini, é que parece, mas não é, parece que você está trapaceando. É uma concorrência desleal, chega a ser injusto, deveria ter no edital. Os candidatos que prestarão essa prova não podem treinar memorização, não podem usar mapas mentais nos estudos e nem treinar leitura dinâmica, porque você vai ter uma facilidade muito maior, não apenas de absorver o conteúdo. Esse é o desafio mais fácil. O desafio maior é você conseguir se lembrar de tudo. Como seria se você conseguisse se lembrar de tudo o que você já estudou? E às vezes a gente estuda uma matéria, não lembra, revisa, passa um tempo, não lembra, porque a nossa estratégia de aprendizagem ela foi ineficiente. E é por isso que eu adoro combinar os elementos da memorização com os mapas mentais. Quando você estimula a sua memória através de algo muito importante, se eu fosse você, eu notaria isso. É uma palavrinha que muda todo o jogo da aprendizagem. É o absurdo. Tudo aquilo que é absurdo, que foge do comum, a sua memória ela está treinada para absorver. Quando eu fui convidado para participar do programa de TV Os Incríveis, no National Geographic, eu precisei usar essa mesma estratégia do absurdo, usando 3 elementos muito simples para estimular a minha memória, ter uma captação daquele conhecimento de forma ágil, efetiva e me lembrar com muita facilidade. Os 3 elementos do absurdo são, primeiro, nojo. Tudo aquilo que gera repulsa, você tende a se lembrar com mais facilidade. A sua mente identifica aquilo que é nojento para que você se afaste disso e você gera uma captação daquilo muito mais fácil. O segundo elemento do absurdo é o humor. Todas as piadas que os seus professores contam em sala de aula são muito mais fáceis de serem lembradas na hora de uma prova, por exemplo.
E aí vem um terceiro item, e que, infelizmente, eu não poderei dar nenhum exemplo nesse item, que é a vulgaridade. Tudo que contém uma certa vulgaridade, a nossa memória é treinada para se lembrar com muito mais agilidade. Por exemplo, certa vez um aluno me perguntou: Felipe, como eu memorizo o termo tributo? E eu pedi para que ele pensasse em algo engraçado, ou nojento, ou vulgar. E aí ele me contou que imaginou uma tribo de índios, né, que devidamente sem roupas. E aí eu vou pedir que você imagine a situação que ele pensou em alguma coisa que tivesse algo que fosse engraçado, algo que fosse nojento e algo que fosse vulgar. E ele falou: toda vez que eu vou imaginar que eu vou fazer uma associação, memorizar algum tipo de tributo, eu imagino sempre a tribo do tributo, e eu memorizo muito rápido e muito fácil. Outro exemplo que certa vez me perguntaram foi para memorizar o termo desvio de finalidade. E quando eu conversei com a pessoa sobre esse termo, porque é muito importante que você memorize o contexto, o que aquela palavra ou termo significa, e até mesmo a sua interpretação do que é aquilo, o desvio de finalidade. Quando algo foi criado para um fim e teve o seu fim desviado, caracterizando o desvio de finalidade. E aí ele me perguntou: Felipe, qual é a imagem que eu coloco aqui no meu mapa mental para memorizar desvio de finalidade? Qual é a coisa absurda? Porque aí a gente já está aplicando a memorização no mapa mental. Qual é a imagem absurda que colocarei no meu mapa mental para que jamais eu me esqueça desse contexto, desse exemplo que eu assisti em uma aula, que eu vi em uma aula sobre desvio de finalidade? E aí eu pensei assim: olha, por que você não faz uma estrada que está interditada e tem um desvio, tem uma bandeirada lá de Fórmula 1 de reta final? Aí ele olhou para mim e falou assim: Felipe, isso para mim não é engraçado, não usa o princípio do humor, isso não é nojento, não tem o princípio do nojo e também não tem nenhuma vulgaridade nessa história. E eu falei: é verdade, então isso não tem nenhuma potência de memória. E aí ele parou, pensou e falou: já sei, desvio de finalidade. Eu vou desenhar aqui uma bala, um drops, um house preto. E eu parei e me perguntei: por que você está usando o house preto como desvio de finalidade? E ele falou para mim com um sorriso no rosto: porque algumas pessoas usam o house preto, provavelmente, para um fim diferente do que ele foi originalmente criado. E aí eu refleti por um momento e eu me dei conta de que aquele desvio de finalidade do house preto era porque as pessoas talvez deixassem de escovar os dentes em um dia corrido e, para disfarçar o mau hálito, colocou um house preto na boca e está tudo bem, você aguenta ali mais um tempinho antes da próxima escovada de dente. Mais tarde à noite, eu fui a uma padaria, na época eu morava em São Paulo, e eu me deparei com um house preto na hora de pagar a conta. E eu me lembrei do desvio de finalidade. E todas as vezes que eu me deparo com o house preto, eu me lembro do desvio de finalidade, e todas as vezes que eu escuto o termo desvio de finalidade, eu associo com o house preto. E você pode associar de várias outras formas os termos que você quiser. Pensar para criar algo que seja absurdo. Talvez você me diga: ah, Felipe, isso é difícil. Seja bem-vindo, difícil. Aquilo que não me desafia não me faz crescer. Por isso, é muito importante que você aprenda a desenvolver o prazer do difícil, porque com treino, o que é difícil fica fácil, o distante fica perto, o caro fica barato. Já viu aquela frase que fala assim: trabalhe até o caro ficar barato? Pois essa é a frase que a gente traduz para o difícil. Treine, pratique, dedique-se a usar as estratégias de leitura dinâmica, memorização em mapas mentais
até que elas fiquem fáceis. Então, vimos aqui que a leitura dinâmica é estratégica, fantástica, extraordinária, a memorização é essencial e os mapas mentais são fundamentais. Portanto, letra D, todas as anteriores, essa é a alternativa correta. Você precisa ter essa persistência. Eu te asseguro, vai valer muito a pena a prática dessas estratégias na sua vida, na sua rotina diária. E quando você menos esperar, você vai falar, olha, Felipe tinha razão. Eu não vivo mais sem leitura dinâmica, sem memorização e sem mapas mentais. Vamos agora ao nosso próximo quiz. Como estimular a memória para lembrar-se em longo prazo? Eu acho que o longo prazo aí é que é a grande diferença. Letra A, do que a gente já viu até agora, usando mapas mentais. Será que é essa a alternativa correta? Letra B, começar os estudos por meio de questões. Opa, essa também é boa, eu gostei dessa aí, não sei se essa é correta não. Letra C, realizar simulados semanais. E letra D, todas as anteriores. Então vamos comentar cada uma das alternativas com esse detalhe. Um grande desafio de quem presta concursos públicos, de quem até mesmo trilha sua carreira em qualquer área que seja, é acumular conhecimentos, para que você possa ler algo, aprender algo todos os dias e ter um acúmulo progressivo de conhecimento, para que não tenha aquela sensação de olhar para um livro e você falar, eu já li esse livro, eu só não me recordo do seu conteúdo, do que tem nele. Os mapas mentais permitem uma sistemática de revisão que é estratégica e permite que você consiga se lembrar de tudo em longo prazo. E um dos grandes segredos dos mapas mentais, para que você possa lembrar de tudo em longo prazo, é o processo de revisão, onde você vai começar a espaçar as revisões conforme for ficando fácil. Então, por exemplo, quando eu elaboro um bloco de mapas mentais, digamos que hoje seja o dia 1º de janeiro, não é, mas eu estou dando como exemplo para você entender. Eu começo a revisar aqueles mapas mentais todos os dias. Perceba que se eu fiz um mapa mental no dia 1º de janeiro, já no dia 1º de janeiro eu faço uma revisão ao final do dia de estudo. No dia 2 de janeiro, ou seja, no dia seguinte, eu reviso mais uma vez. E quanto mais eu reviso aquele conteúdo, mais rápida vai ficando a revisão. Inicialmente, um mapa mental para ser revisado, ele vai levar mais ou menos 10 segundos. Lembre-se, ele vai ter de 10 a 6 tópicos. Ele tem letras grandes, cores diferentes, um conforto visual entre as informações e ainda ele tem imagens. Uma dica extra sobre as imagens dos mapas mentais é que você pode ir colocando as imagens aos poucos. As imagens, elas entram somente quando você termina todos os mapas mentais do dia. Aí sim, é até relaxante você pegar lá as imagens absurdas e ir colocando, de preferência absurdas, tá? Não precisa ser sempre, não. De preferência no final do dia ali, e aí você vai colocando aos poucos e durante o processo de revisão dos mapas mentais. Perceba que no dia 3 de janeiro será a minha terceira revisão daquele bloco de mapas mentais que eu fiz no dia 1º. E quanto mais eu vou revisando os mapas mentais, mais o tempo necessário de revisão desses mapas mentais vai caindo. Certa vez eu recebi um relato do autor Fernando Mesquita. Ele leu o meu livro de mapas mentais e disse, eu duvido que isso funcione. E eu tive a grata notícia de ele dizer, eu duvidei que isso ia funcionar, eu coloquei em prática e isso funcionou. Atualmente, o Fernando Mesquita, ele é um autor, criador do método do ciclo EARA, que usa mapas mentais no processo de estratégia de estudo para aprovação em provas e concursos. Então,
quanto mais você vai revisando aqueles mapas mentais, o tempo vai caindo a chegar ao ponto de você bater os olhos no mapa mental e já conseguir lembrar dele com muita facilidade. É somente olhar para o mapa e já saber o que tem ali. E aí eu vou criar um processo de revisão diária daqueles mapas mentais. Eu começo no dia 1º de janeiro e eu vou estender esse processo de revisão mais ou menos até o dia 30, 31 de janeiro. Se eu reviso um conteúdo durante 31 dias, é muito difícil que ele saia da minha memória. E aí eu vou começar a revisar aquele mesmo conteúdo agora semanalmente. Não precisa mais ser todo dia. Ele já está saturado na minha memória. E talvez você não precise nem de 31 dias para saturar um conhecimento na sua memória. Você vai sentir se aquele mapa mental já está fixo na sua memória ou não. Na hora que você perceber que você bate o olho no mapa mental e não precisa nem ler aquele mapa mental, só de bater o olho, você já sabe de toda a estrutura de tópicos dele, chegou a hora de transferir aquele mapa mental não mais para a caixinha de revisões diária. Quando você faz esse método de revisão usando o computador, fica mais fácil de organizar os slides, revisando diariamente um bloco de mapas mentais e quando eles saturarem na sua memória, eles serão revisados semanalmente. Depois que o mapa estiver semanalmente já aquecido na sua memória, você pode fazer revisões quinzenais ou até mesmo pular para as revisões mensais. Uma vez por mês você vai lá e dá uma revisada naquele conteúdo, até que mais uma vez, toda vez que você for revisar uma vez por mês aqueles mapas mentais, você vai começar a transferir os mapas mentais agora para a caixa de revisão semestral. Quando eu falo caixa de revisão, pode ser uma pasta se você usar mapas mentais físicos, o que eu não recomendo. Ou pode ser também uma sequência de slides no PowerPoint, separados apenas por um slide inicial que fala: a partir daqui são os slides que eu vou revisar semestralmente. Você coloca na sua agenda, uma vez a cada 6 meses você vai lá e revisa aqueles mapas mentais com tranquilidade. Quando os mapas mentais tiverem já uma saturação de revisão a cada semestre, chegou a hora de revisar aqueles mapas mentais anualmente. Talvez você precise ali, no final do ano, tirar uns 3 dias para fazer as revisões anuais. E eu te asseguro, pessoas que começaram o curso de Direito, por exemplo, usando o método de mapas mentais desde o 1º período, chegaram no 10º período, no 5º ano, com todo o conteúdo na memória, que fizeram mapas mentais. Eu sei que isso parece absurdo e eu mesmo não acreditaria se alguém me dissesse se eu não tivesse vivenciado isso ao longo dos meus 20 anos de carreira, ensinando, praticando diariamente a estratégia dos mapas mentais. Por isso eu te digo e te desafio, não acredite em mim. Teste. Coloque em prática os mapas mentais, escrevendo do centro para as extremidades, de 6 a 10 tópicos por mapa mental, mais ou menos a cada 2 linhas escritas é um mapa mental, no mesmo tempo e a mesma quantidade de palavras. Use cores diferentes, passe pelo processo de ser faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, e quando você chegar na faixa preta, você vai poder até fazer mapas mentais usando o mesmo tempo ou até mesmo um tempo menor que você usava para escrever as coisas. E mantenha a disciplina de revisar os mapas mentais diariamente, quando saturar, semanalmente, quando ficar muito fácil, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente e anualmente. Dessa forma, você vai garantir que tudo que você fez mapa mental vai ficar muito fácil e disponível de fácil acesso na sua memória. Comprometa-se a treinar diariamente por apenas 4 minutos. Já seria um excelente começo.
4 minutos de treinamento de leitura dinâmica. É algo simples, prático e vai te trazer resultados imediatos. Também comprometa-se a aplicar as estratégias de memorização, usando o absurdo, nojo, humor e vulgaridade, e aí os 3 canais da programação neurolinguística. O auditivo, onde você imagina o som das coisas, o sinestésico, onde você imagina o toque das coisas, e o visual, onde você vê as coisas em movimento acontecerem e você vai fixar o conteúdo de uma forma muito mais fácil, prática, rápida e eficiente para se lembrar em longo prazo. E é isso, espero ter te ajudado e que você aplique e tenha a paciência e a persistência para colocar todas essas técnicas da faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Então, de todas as avaliações que a gente tem aqui, mapa mental tem sim a função de revisar em longo prazo, começar os estudos por meio de questões também tem essa função de revisar em longo prazo e realizar simulados semanais é estratégico para que você possa manter uma memória de longo prazo. Portanto, a letra correta é a letra D de dado. Um abraço aqui do professor Felipe Lima e a gente se vê na nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.